Olá pessoal, meu nome é Zeneide. Nesse vídeo eu vou falar sobre a concessão de benefício de pensão por morte, conforme está previsto na proposta de reforma da Previdência, a PEC 06, em tramitação no Senado Federal. O assunto é muito extenso, não vai ser possível abordar todos os aspectos desse tema, por isso eu vou me concentrar minha atenção ao que diz o artigo 23. Mas é importante destacar que aquelas pessoas que já estão recebendo o benefício de pensão continuarão recebendo esse benefício no mesmo valor que está sendo pago. Por quê? O artigo 3º da referida PEC assegura o direito adquirido a esse benefício no valor que está sendo pago e aos reajustes conforme a legislação vigente na época do fato, ou seja, da morte do instituidor. A única coisa que pode acontecer é para aquelas pensões que provêm do Serviço Público Federal é a cobrança de contribuição previdenciária para as pensões que superem o valor do salário mínimo. Esse é um assunto que eu vou abordar num outro vídeo, que vai tratar sobre contribuições ordinárias e extraordinárias para o regime de previdência social. Relativamente ao artigo 23, que trata da concessão de pensões para aquelas situações de morte que ocorrerem depois da aprovação da PEC 06, se de fato ela for aprovada, nós temos três situações. Primeiro, se o falecido ou falecida já era aposentado. Segunda situação, se o falecido ou falecida ainda estava trabalhando. E a terceira situação é se o falecido ou falecida tinha dependente inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave. A primeira situação, se o falecido ou falecida já era aposentado, o cálculo da pensão vai ser muito simples. A partir do valor que ele já vinha recebendo mensalmente, divide-se por 2 e acrescenta-se 10% para cada dependente. Então, se o servidor ou segurado do INSS tinha 3 dependentes e recebia R$1.000 por mês, como será o cálculo dessa pensão? R$1.000 dividido por 2, R$500, mais 10% para cada dependente, R$300. O bolo a ser rateado corresponderá a R$800. Bem, nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo. Então, para cada dependente estaria garantido pelo menos o valor de um salário mínimo. A segunda situação é para aquele servidor ou segurado que estava em atividade quando faleceu. Nesse caso, se for servidor público, a unidade de gestão de pessoas simulará uma aposentadoria como seguindo as regras da aposentadoria por incapacidade permanente, aquilo que a gente conhece como aposentadoria por invalidez. Igualmente, se for segurado do INSS, o INSS, de posse dos dados de contribuição desse servidor, ele também simulará uma aposentadoria como se ele fosse aposentado por incapacidade permanente. Encontrado o valor do benefício, procede-se da mesma maneira, divide por 2 e acrescenta-se uma cota de 10% para cada dependente. A outra situação é se o falecido ou falecida, servidor segurado do RGPS, tinha dependente inválido ou deficiente intelectual, mental ou grave. Isso está lá no artigo 23. Nessa circunstância, o cálculo do benefício modifica um pouquinho. Passa a ser da seguinte maneira: o piso de pensão é a totalidade do que o servidor ou segurado recebia como aposentado, ou como se aposentado fosse, até o limite do teto do RGPS, que corresponde a 5.840 aproximadamente. Se o servidor
recebe uma aposentadoria superior a esse valor, da diferença entre o que ele recebe e o teto do RGPS, acrescenta-se uma cota familiar correspondente a 50% dessa diferença, mais uma cota de 10% para cada um dos dependentes. Ainda relativamente aos dependentes inválidos, há uma outra situação que é muito interessante. Para aquele servidor ou segurado do RGPS, ele pode, ainda em vida, se dirigir à unidade de gestão de pessoas do seu órgão, do órgão a que pertence, ou a uma agência do INSS, se ele for segurado do RGPS, para fazer o cadastramento desse dependente, com a intenção de que, se ele vier a falecer, esse dependente terá resguardado o direito ao benefício de pensão. Isso, um dependente inválido ou deficiente. Isso é uma demanda dos pais de pessoas com deficiência, no sentido de que eles têm o direito a ter uma morte tranquila, ou seja, sabendo que se falecer, o seu dependente estará assegurado. Uma outra questão também bastante importante de se falar sobre essa reforma da Previdência é que depois que faz-se o rateio e as pessoas começam a receber o benefício de pensão, elas têm um prazo limite para receber esse benefício. De acordo com a legislação vigente, à medida que os dependentes vão perdendo essa condição de beneficiário de pensão, o valor que eles recebem é remanejado para o bolo geral e repartido novamente entre os dependentes remanescentes. É o que a gente chama de reversão de cotas em favor dos dependentes, do conjunto de dependentes remanescentes. De acordo com essa PEC 06/2019, isso não será possível mais. À medida que os dependentes beneficiários de pensão vão deixando essa condição, o recurso que ele recebia não mais será revertido para os beneficiários de pensão remanescentes. Uma outra situação que eu devo destacar é que também no caso de dependente inválido, quando ele perder essa condição de inválido ou vier a falecer, o deficiente perder também a condição ou vier a falecer, a pensão que foi calculada em favor do conjunto de dependentes será recalculado conforme as regras do caput do artigo 23, que é aquele piso de 50%, e como se não existisse deficientes ou inválidos no conjunto de beneficiários de pensão. Então, terá também aí um outro valor das cotas. Mais uma situação que é importante destacar em relação ao que se chama de renda formal. Porque o parágrafo 2º do artigo 201 estabelece o seguinte: quando a pensão for a única fonte de renda formal do dependente, o valor da pensão não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Mas a própria PEC, ela não explicitou o que é renda formal. Sendo assim, o relator da PEC no Senado, o senador Tasso Gereissati, providenciou na minuta de PEC paralela de reforma à Previdência, constante no anexo ao relatório que ele entregou no dia 27 de agosto, providenciou o esclarecimento do que seja fonte de renda formal. E o que seria isso? Seriam os rendimentos de remuneração, salário, aposentadoria, pensão, que estariam
catalogados no Sistema Integrado de Informações sobre Dados do governo, tanto das esferas estadual, federal e municipal, que a União terá que instituir. Está lá no artigo 12 que a União tem que instituir esse sistema integrado de dados sobre previdência e, estando então o beneficiário de pensão constando nesse sistema, o valor da pensão que ele está recebendo, da cota, poderá ter uma redução até inferior ao salário mínimo. Uma outra questão importante de falar é sobre a cumulatividade de pensão, que está previsto lá no artigo 24. Diz que são inacumuláveis os benefícios de pensão de cônjuges, né, e companheiro, se elas forem concedidas pelo mesmo regime previdenciário. Então, não poderá haver acumulação de pensão pagas pelo mesmo sistema previdenciário. Duas pensões pagas pelo INSS não será possível, mas duas pensões pagas pelo regime próprio também não será possível. Mas é possível acumular pensão se forem de regimes distintos, ou acumular pensão pelo mesmo regime, pensão com aposentadoria ou pensão com remuneração, isso não está descartado. Ressalvados, obviamente, aqueles casos de acumulação legal de cargos, que são os professores, médicos e militares podem acumular cargos legalmente, conforme consta no artigo 37. É importante que a gente esteja atento às discussões que tratam dessa PEC da reforma da Previdência, porque, como eu disse no meu vídeo de apresentação, vai haver uma retirada de renda das famílias. E no caso de pensão, é uma retirada no momento difícil para a família, um momento de dor, um momento que as pessoas estão recompondo os gastos em razão das despesas que tiveram com tratamento de saúde daquela pessoa que faleceu, e a família passará a não ter a mesma renda que tinha antes, por conta de que no artigo 23 estabelece esse piso de 50%, acrescido de cotas de 10% para cada dependente. Eram essas as informações que eu poderia passar de maneira geral sobre cálculo de proventos de pensão, conforme está previsto no artigo 23 da PEC 06/2019. Espero que vocês tenham compreendido, e se gostaram do vídeo, peço que compartilhem o máximo que puder, porque as pessoas precisam tomar conhecimento do teor dessa PEC 06/2019, que ainda não foi aprovada, e curtam o vídeo, é o que a gente está pedindo. Realmente é importante que a gente dissemine o máximo de informações sobre essa PEC 06/2019. Tenham um bom dia, eu te vejo também no próximo vídeo, espero que vocês assistam. Obrigada pela atenção.